Elaine, que planejou bastante com a gente essa reunião e acreditamos que será um tema bastante importante. Na sequência, as considerações finais e o encerramento. Nesse momento, passo a palavra para o presidente Orestes Busato Júnior, que faça a abertura oficial da nossa reunião. Boa noite a todos, companheiros, companheiras. Para darmos início à 22ª reunião ordinária da gestão 2020-2021 do Rotary Clube Santo André Norte, peço ao nosso moderador que toque o sino simbolicamente em saudação e respeito às bandeiras. Ai, sim. Muito bom. Bom, presidente Orestes, quer fazer alguma consideração inicial ou eu já posso tocar a pauta? Não, pode seguir em frente, Marcelo. Okay. Perfeito. Bom, pessoal, nós daremos início nesse momento à cerimônia de posse. E aqui eu vou ler alguma coisa que normalmente inicia-se a esse cerimonial. Existem vários momentos marcantes na história de um clube de Rotary internacional, mas, sem dúvida, o crescimento do quadro associativo é um fator crucial para manter a organização em pleno vigor há mais de um século. A criação de novos clubes e, consequentemente, a inclusão de novos sócios mantém o Rotary sempre jovem, com espírito e forças renovadas. Nesta noite, temos o orgulho de receber em nosso quadro associativo a inclusão de mais um companheiro. E nesse momento, para darmos início à posse do Luiz Marcos Salvador, eu passo a palavra para o seu padrinho, o Antônio Quirino de Andrade, que irá apresentar o novo companheiro ao clube. Quirino, é contigo. Boa noite, companheiros e companheiras. Para mim é motivo de muito orgulho, para mim e para a Ana, apresentar um companheiro tão querido, né, um grande amigo, que é o Luiz Marcos Salvador. Luiz Marcos Salvador é um jovem paulistano de 61 anos, casado já há 28 anos com a doutora Cíntia Carmegiani, que é uma advogada especialista em direito do trabalho e atua na cidade de Santo André desde 1990, né? E eles são pais do Matheus Carmigiani. O Matheus tem 24 anos, é formado em Educação Física e atualmente ele mora em Londres. O Marcos, ele é formado em Administração de Empresas pela PUC e com extensão universitária em Planejamento Estratégico pela Pace University of New York. Ele também é pós-graduado em Gestão de Pessoas pela Anhanguera e é diplomado na Escola Superior de Guerra na década de 90. E ele é maçom, ativo desde 1993 e atua numa loja, pertence a uma loja de Santo André. O Luiz Marcos Salvador, ele trabalhou desde muito cedo, começou com 13 anos, né? Assim como a gente também, e iniciou como office boy no centro de São Paulo. Trabalhou no comércio na rua João Cachoeiro, lá no Itaim, onde ele residia, e atuou no Shopping Guatemi, no comércio de roupas. Na maioridade, serviu o Exército Brasileiro, na Guarda Presidencial em Brasília, trabalhou nas empresas Atlas Copco, Porto Seguro, no Mapping e no Mapping Consórcio. E como empresário, ele criou a Bolsa de Empregos do ABC e que acabou fechando logo após o Plano Collor. Na cidade de Campinas, ele foi um dos criadores do BB Ouro e uma corretora de seguros. E ainda em Campinas, ao mesmo tempo que da corretora, ele participou do processo e criou a Excel Web, provedora de internet. Após a venda das empresas, ele voltou para Santo André, criou o Show Ferramentas
e trabalhava com vários tipos de ferramentas importadas, e aos 60 anos, em vez de continuar nas empresas como empreendedor, ele preferiu fazer um curso em São Caetano, um concurso público, e hoje ele é servidor da Prefeitura Municipal de São Caetano, e o seu maior projeto, onde ele participa agora, é o Papel Zero São Caetano 100% digital. Esse é o Marcos, meu amigo, querido amigo, que já passou poucas e boas aqui comigo, e eu tenho muito orgulho, porque esse é o primeiro afiliado que eu apresento para o clube. Espero que eu possa apresentar vários, né? Legal. Bom, Obrigado, Quirino. Ô, Marcos, por favor, só desabilita o teu som aí, por favor, porque nesse momento eu gostaria que você lesse para nós o compromisso rotário. Aqui, peraí, deixa eu pegar ele aqui de volta. Fique tranquilo. Abri tanta coisa que acabei escondendo. Ah, ele tem aqui. Bota lá. Verdade, aqui está mais fácil. Compromisso rotário. Ao aceitar a colocação desse distintivo, integro-me em Rotary como rotariano. Declaro assumir os seguintes compromissos: empenhar-me para tomar conhecimento e respeitar os dispositivos estatutários regimentais desse clube, comparecer às reuniões ordinárias deste clube ou recuperar frequência através de visitas a outros clubes dentro dos limites estabelecidos por Rotary Internacional. Aceitar e desempenhar com dedicação atribuições que me forem designadas pelo Conselho Diretor desse clube. Participar ativamente no desenvolvimento do companheirismo como elemento motivador de oportunidades de servir. Envidar esforços para que sejam reconhecidos os méritos de toda ocupação útil e que sejam difundidas e implantadas formas de ética profissional. Dedicar-me no sentido de pesquisar, cooperar, aconselhar, promover atos ou iniciativas que resultem melhores padrões de vida material, moral e espiritual da comunidade. Participar no esforço comum pela aproximação dos homens de todo o mundo, trabalhando pela compreensão e pela paz internacional. Eu prometo. É isso aí. Bom, Marcos, você já prometeu. Eu ia te perguntar se, após a leitura desse compromisso, se você aceita. Eu aceito. Então, seja muito bem-vindo ao Rotary Clube Santo André Norte. É com muito orgulho que a gente recebe não só você, como tua esposa e tua família, tá bom? Eu gostaria de fazer uma ressalva. Não escutem ele. Agora que eu estou... Tiraram o microfone lá. Tiraram o seu som, Tá Jacaré. sem som, Jacaré. Tá sem som, olha lá. Tá sem som. Bom, no mínimo, a natureza cortou. A natureza. Tá sem som, agora que ele reconheceu. Agora que você reconheceu, Jacaré? Antes de passar para o próximo assunto, eu gostaria de passar a palavra para o presidente Orestes. Orestes, que você, como presidente nessa reunião, dê as boas-vindas ao companheiro, por favor. Bom, eu quero dar boas-vindas aí para a família, né? Para o Luiz, para a Cíntia, para o Matheus. Não tenho dúvidas que vocês vão gostar muito desse clube. Esse é um clube mais que especial, com pessoas e companheiros muito do bem. Então, quero desejar boas-vindas, sejam bem-vindos e que a gente vá muito longe aí com esse clube. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Sim. Legal, obrigado. Bom, pessoal, na sequência,
eu vou convidar o companheiro Fernando Martini, que vai falar para a gente um pouquinho do Natal Solidário e dos intercâmbios. Companheiro Martini, é contigo. Boa noite a todos, satisfação ter mais um companheiro no nosso clube. Seja muito bem-vindo, viu, Luiz? Tá? Que Deus sempre nos ilumine. Pessoal, eu tenho falado sobre 2 assuntos. O primeiro é sobre o intercâmbio. Tá? Por uma decisão do Rotary Internacional, todo o programa de intercâmbio está suspenso até junho de 2021. Suspenso. Eles estão fazendo um programa experimental, que é um intercâmbio virtual. Está sendo feita uma parceria entre o Rotary do Brasil e o da Índia para fazer 4 vagas de intercâmbio virtual. Como vai ser isso? Não sei exatamente ainda. Assim que eu tiver maiores detalhes, eu vou passar, tá? Mas o intercâmbio presencial de jovens, como a minha filha fez, como filha de outros companheiros também participaram, infelizmente está suspenso devido à Covid. Está sendo debatido ainda a questão da faixa etária, né? Dos jovens. Existe uma proposta de, excepcionalmente no ano de 2021, tendo a vacina sobre a Covid, fazer com que jovens até com 1 ano a mais da data limite também participem, tá? Então, a princípio, sobre o intercâmbio, o que eu tinha para falar é nesse sentido. Algum colega tiver alguma dúvida, estou à disposição. Marcelo, se alguém tiver, levante a mão. Marcelo abre o microfone. Não havendo manifestações, estou passando para o segundo assunto. Um assunto muito importante. Natal Solidário, tá? Natal Solidário é uma parceria do Distrito 4420 com o Grupo GPA. O Grupo GPA é o Grupo Pão de Açúcar, tá? Neste ano aqui, nós vamos ficar responsáveis pela coleta de doações e participação ativa na coleta de doações no Açaí de Santo André, tá? Conversei com o presidente Eduardo, tá? De comum acordo, nós entendemos, nós batemos um papo e este trabalho vai ser feito pelos clubes satélites, tá? A nossa semana vai ser do dia 5 de dezembro e 12 de dezembro. Já conversei com os presidentes dos satélites, tá? Faremos uma reunião presencial lá no Açaí na próxima semana, tá? Como que funciona isso daí? Todo mundo que for passar no caixa do supermercado, esse funcionário que está no caixa vai fazer a seguinte pergunta: o senhor quer doar alguma coisa? Se a pessoa falar sim, vai ser um macarrão, um arroz, um feijão, tudo mais. E a arrecadação advinda do dia 2, a partir de segunda-feira, até dia 15 de dezembro, o destinatário vai ser os projetos nossos, tá? Então, é uma campanha especial chamada Natal Solidário, tá? Nossos clubes, falo nossos, com os satélites, que é uma coisa só, nós vamos ter que colocar nos 2 sábados 6 companheiros para estarem lá presencialmente. Recomendo que estejam com luvas, com máscaras, né? Eu vou estar também lá, acredito que alguns colegas também, entre os quais o Eduardo, também presidente, convido o Orestes também, que estejam lá presentes, tá? Para fazer uma abertura e um acompanhamento. A previsão de arrecadação de alimentos é de 1 tonelada a 2, o que é muita comida, né? Uma outra notícia é que amanhã, através do mês solidário, também em parceria com o Grupo GPA, tá? Nós conseguimos uma arrecadação no mês de outubro, até a última segunda-feira, no Grupo GPA, de 1,5 toneladas. Esses alimentos estão na minha casa, tá? Amanhã vai estar uma equipe do Camp para fazer os kits de alimentação. Já acertei com o próprio Quirino nesse sentido,
tá? E, novamente, esses alimentos vão ser destinados para o camp, tá? Já foram destinados para o camp, o querido pode me confirmar, questão de umas 300 cestas básicas, tá? Tudo a custo zero. E a tendência amanhã é conseguirmos mais umas 150 cestas, certo? Esse é um trabalho que eu estou fazendo praticamente sozinho, eu e a minha esposa, mas dá uma... É muito gostoso você fazer esse tipo de trabalho, tá? Mas pretendo em breve estar passando esse bastão também para mais companheiros, né? Para acompanharem, que eu já que eu aprendi os macetes, digamos assim, né? E vamos por aí. Sobre a alimentação, tá? Isso é muito importante. Um detalhe muito que eu queria colocar assim. Nós temos uma parceria até ontem com o Extra da Vila Gilda. Nós temos uma arrecadação em média de 300 quilos cada semana. Aí eu conversei com o Eduardo, fizemos um banner colocando o símbolo do Rotary. Tipo assim, doe seu gênero aqui, ajude o Rotary Clube de Santo André Norte em seus projetos sociais. Depois que eu coloquei o banner, a doação na faixa de 300 quilos semanais passou para 500 quilos. Isso prova também o reconhecimento da marca do Rotary, tá? Então, presidente Orestes, o que eu gostaria de falar era nesse sentido. Estou à disposição se algum colega quiser fazer alguma pergunta, alguma informação extra. Tá bom, pessoal? Então, era isso daí. Tá? Um abraço a todos. Obrigado, Fernando. Muito obrigado e parabéns pelas ações. Rápida. Pois não? Marcelo, a ação vai ser coordenada pelos Rotary satélites, mas é uma ação do Santo André Norte. Não quer dizer que os companheiros que não são do satélite não vão ajudar. Então, vai ter a presença e convite de todos os companheiros. Perfeito, companheiro Fernando? Só para deixar claro aí, parabéns pelo trabalho da frente. Parabéns pelo teu trabalho. Exatamente. Tá? Isso aí é muito importante, a nossa presença física. Olha, vocês terem uma noção, eu fico na loja do Extra, questão de 2, 3 horas toda semana, tá? E quando estou lá, a arrecadação dobra. Não que eu seja bonito, muito pelo contrário, mas eu vou com a camisa do Rotary, com distintivo, e isso daí as pessoas no caixa olham e fazem a doação. Então, para vocês verem o que é o logotipo do nosso clube Rotary, como ele é importante, tá bom? Para quem está entrando agora, como o Luiz, como outros colegas, então isso é fundamental, tá? Um grande abraço a todos, pessoal. Obrigado, Fernando. Parabéns novamente. Pessoal, agora nós vamos dar início à nossa palestra. Hoje o tema da nossa palestra será o futuro do trabalho, com a palestrante Elaine Barbato de Andrade. Mas antes da Elaine assumir a palavra, eu gostaria de solicitar novamente o companheiro Quirino, que trouxe, inclusive, a Elaine para fazer essa palestra, que nos apresentasse a palestrante. Quirino, por favor. Quirino, sem som. Ela não é só parente. Mil desculpas. Imagina. A Elaine Cristina Barbato de Andrade, ela não é minha irmã, tá? Só para deixar claro, mas é como se fosse. Eu acompanho a carreira da Elaine há muitos anos, e nos grupos de recursos humanos. E a Elaine Cristina, ela é graduada em psicologia, com especialização em gestão de pessoas e MBA em gestão empresarial. Ela é especialista em desenvolvimento humano, atua atualmente como consultora de recursos humanos nas áreas de atração, retenção e desenvolvimento de talentos, e também cultura, clima organizacional, disseminação de valores organizacionais, estruturação de processos e capacitação e treinamentos comportamentais. Ela também atua como professora na USCS e na ISPM.
e ministra aulas nos cursos de pós-graduação nos temas ligados à liderança, psicologia organizacional, comportamento humano e gestão de pessoas. É muito amiga minha, amiga da Ana, e nós já compartilhamos vários trabalhos e atuamos várias vezes juntos. Então, está aí, minha irmãzinha, fique à vontade. Você é nossa convidada hoje, seja muito bem-vindo no Santo André Norte. Obrigada, querido, obrigada pela acolhida. Todos me ouvem bem? Sim. Então tá ótimo, então tá ótimo. Então eu não vou usar meu fone, gente, porque eu estou muito feliz de mostrar meu batom e de não estar com a orelha doendo de máscara, então eu vou de cara limpa, estou adorando, né? Já estou muito à vontade, agradecendo aí o convite do Quirino, agradecendo ao Marco e ao Marcelo aí pelas boas-vindas, pelas ajudas iniciais, e dando parabéns aí para o Luiz e para a Cíntia pela posse, ao Orestes, Eduardo, ao trabalho brilhante aí que vocês têm feito no Rotary, e que eu acompanho muito de perto do Camp, sou fã de vocês, né? E já sentia por que vocês fazem tudo isso, porque a energia é muito boa desse grupo, né? Que gostoso, que legal que é vocês manterem esse astral aí nos encontros e nas reuniões. O Salvador está entrando aí num clube muito legal, né? Escolheu muito bem. Também falo um oizinho para o Clebson, que está lá, como eu estava até comecei a contando aqui, até um mês atrás eu estava na Alemanha, viu, Clebson? Estava aí com você nesse friozão, e fazia parte, as minhas aulas eram aulas da madrugada, as minhas palestras eram palestras da madrugada, então esse fuso horário aí, às vezes atrapalha um pouco a gente, mas a gente consegue estar presente, né? Vou pedir, então, para a gentileza de fazer a projeção para mim dos slides. E aí, o que eu venho para falar para vocês hoje não é nenhuma novidade, né? Eu venho falar para vocês sobre algumas dúvidas e incertezas que nós estamos tendo por conta deste momento, né? Um momento muito desafiador para todos nós. E eu queria compartilhar um pouco isso com vocês. E aí, fiquem à vontade para mandar perguntas no chat, dar opiniões, levantar a mão e falar, porque eu acho que é uma conversa aí que deve demorar uma meia hora. Já acionei meu cronômetro aqui para não ultrapassar muito tempo, mas as interações serão muito bem-vindas a qualquer momento, tá? Falando de futuro e de trabalho, né? Trabalho tem aquele significado para a gente, né? Tem uma origem aí desse termo latino de tripalium, né? Que eram 3 paus de estacas que usavam para torturar os escravos na antiguidade. E aí ele carrega consigo, essa palavra tem um peso muito forte, né? Mas, na verdade, a gente passa grande parte da vida trabalhando, né? E aí o que a gente tem que fazer é fazer mais ou menos uma carreira brilhante, como a que o Quirino acabou de ler aí do Luiz Marcos, e trabalhando de uma forma onde a gente se encontre, onde a gente tenha brilho nos olhos, e principalmente agora a gente tem falado muito de propósito, né? O trabalho tem que ter propósito. Se não tiver, não faz sentido, né? Não faz sentido a gente... Os mais jovens hoje, eles têm se dedicado muito a encontrar e fazer parte de empresas e de organizações onde tenha esse propósito, né? Por quê? E falar do trabalho, falar do futuro, né? O futuro é o que está por vir e é o que a gente ainda não conhece 100%, mas a gente tem que manter a questão da esperança, de um futuro melhor, e é um pouco disso que eu queria compartilhar com vocês, esse momento que a gente está vivendo, de agora para frente, como que isso pode acontecer. Peço a gentileza de adiantar um slide, por favor. E aí, gente, das várias notícias aí que eu peguei, que eu pensei em trazer para vocês, eu trouxe essa que conta que a pandemia adiantou
né, as mudanças no mundo do trabalho. Ou seja, nos primeiros 3 meses, a gente teve uma aceleração muito grande por conta de tudo o que aconteceu, né? Eu compartilho com vocês, até falando para o Clebson e inserindo assim no contexto, que eu passei esse último ano na Alemanha, cheguei dia 31 de outubro, né? E lá os desafios não foram muito diferentes dos nossos aqui, né? Em termos de trabalho, eles também consideraram o trabalho remoto, né, na maioria das possibilidades, porém, um país super desenvolvido, eles não entraram no homeschooling, né? Eu morava numa cidade chamada Ravensburg, que fica no sul da Alemanha, faz fronteira um pouco com a Suíça e com a Áustria, é uma região belíssima. E lá, então, a minha filha fazia parte do kindergarten, que é uma escola infantil, né? E quando eu comecei a perceber que todas as escolas aqui no Brasil já estavam recebendo dizendo o que estava acontecendo, e até assim, uma particularidade, uma vez eu estava lá, eu perguntei o Wi-Fi e a diretora me deu o telefone, então não eram muito preocupados com essas questões tecnológicas, talvez nessa situação a gente estava um pouco mais avançado, e aí eu escutei bastante vezes a Angela Merkel dizendo que está investindo agora muito mais recursos para que isso acontecesse da melhor forma possível, mas eu não quero, eu só trouxe isso a título de colaboração e de exemplo, quero falar um pouquinho dos impactos daqui, né? O que está acontecendo agora no nosso país e aí das nossas tendências, né? Pode avançar mais um slide, por favor? Então, gente, agora toda empresa é uma empresa de tecnologia, né? Onde a gente trabalha agora, independente do ramo, quem diria, né? 5 anos atrás a gente não podia imaginar essas mudanças que a gente está vendo na economia global, né? A gente não podia imaginar essa questão da pandemia de maneira nenhuma, e agora a gente tem várias palavras novas de ordem, que são desacoplar, reintegração, regionalização. Temos aí algum companheiro, algum colega da área... Pega uma água para mim, Alzira. Que possa endossar? Alguém que atua especificamente aí na área de tecnologia, que seja empreendedor nessa área, que possa endossar o que eu estou falando? Acho que o Luiz Marcos. Eu vi a Cíntia olhar para ele dizendo, você não vai falar? Foi isso? Você trabalha numa área de tecnologia? Na realidade, a gente está fazendo toda a implantação do papel zero em São Caetano, né? Nós estamos eliminando o papel, documentos, processos físicos e transformando em processos digitais, né? E é um trabalho para incutir na cultura de uma prefeitura esse tipo de tecnologia, onde você tem funcionários que se orgulham de ter 40 anos de empresa. Tá bom. É difícil, mas a gente chega lá. Desculpa a intromissão. Não, obrigada, Salvador. Então, papel zero é para zerar o papel e não imprimir mais, e não tem mais aquela coisa de a gente imprime, mas planta árvore, né? Hoje em dia, a digitalização, eu acho que é uma questão muito importante, e acho que sim, o que nós temos que fazer agora é correr atrás desse tempo aí que talvez a gente não tenha investido tanto, né, como usuário mesmo, né? Eu vejo, tenho uma filha de 4 anos e ela domina o celular, o YouTube, né? Meus sobrinhos apoiam os meus pais, né? A minha mãe, ela é muito conectada com o mundo digital, mas ainda
tem algumas questões na rede social, e aí as crianças e os jovens já estão com isso mais incutido e nós não, né? Eu me incluo também com os desafios do Zoom, com os desafios de dar aula remotamente, com os desafios da distância, porém, eu acho que é um caminho sem volta, né? Então, eu acredito que todos nós, assim, temos que nos adaptar nesse dia a dia e trazer isso, né? Trago para vocês umas reflexões, né? Quais são os riscos e os desafios e as oportunidades que a gente tem nesse momento agora, né? Para inovar, para trazer a tecnologia para dentro da nossa casa, da nossa vida, né? Como o Brasil e as empresas brasileiras podem sobreviver e prosperar nesse ambiente atual, né? Será que a gente está caminhando para frente? Talvez a gente está correndo atrás do prejuízo por conta da pandemia, mas acredito que vale aí um investimento e reflexões a respeito de se o local que eu estou trabalhando, se o local que eu estou empreendendo ainda não está 100% adaptado à tecnologia, eu acho que vale aí a reflexão, um investimento, treinamento das equipes e trazer um pouco disso para facilitar a vida da gente, ok? Vamos avançar aí mais um slide, por favor. E aí, gente, o desafio não é saber se a gente vai ter trabalho, né? O desafio é entender quais são os trabalhos que ainda vão existir, né? A gente tem aí ingressantes aí em cursos e que a gente nem imagina. Biotecnologia, petróleo e gás, enfermagem na área náutica, coisas aí que eu tenho descoberto nos processos seletivos, e ontem mesmo entreguei 149 estagiários para a Bayer. Eu fiz o processo seletivo, fui uma das consultoras que conduziu o processo seletivo, e aí compartilho com vocês que foi um processo seletivo que iniciou remoto e terminou remoto. Nós não tivemos nenhuma etapa presencial. Ontem foi o painel, né? Os painéis de definição de quem seriam os estagiários escolhidos remota. E iniciamos hoje os processos de admissão para esses 149 meninos e meninas entrarem na Bayer em meados de fevereiro, provavelmente remotamente. O treinamento também será remoto, né? A gente tem visto aí várias empresas dizendo que o home office se mantém, até foi trazido agora a questão do intercâmbio, né, que endossa um pouco isso, até meados do primeiro semestre, né? A gente não vê um movimento de retomada. E esses meninos, então, serão apresentados aos seus gestores remotamente, farão a sua integração remotamente. Então, isso também, além do fato de trabalhos diferentes, né, a gente está trazendo esse modelo diferente, e eles estão já mais inseridos e mais adaptados, e nós temos que acolher e fazer tudo aquilo que a gente fazia antigamente, né, fazer o que o Quirino fez hoje com vocês, com o Salvador, introduzir essa pessoa, apoiar ela na primeira semana. Então, agora não vai ser mais dizer, olha, a tia da coxinha passa de sexta-feira aqui. Vai ser dizer para ele, olha, na reunião de tal pessoa, traz mais do que uma água, traz uma fruta, traz um café, porque vai demorar um pouquinho. E outras situações de adaptação, né? Os trabalhos existirão, mas serão diferentes, né? Vi que a Cíntia tem uma experiência na área jurídica, e aí vou usar vocês de exemplo. Ninguém mandou o Quirino ler o currículo de vocês, né? O jurídico é uma área que está mudando muito, né? As atividades estão totalmente diferentes, né? O papel do advogado está muito diferente, né, Cíntia? Eu tenho familiares de advogados, e por conta desse processo seletivo também
a Bayer tinha aí vagas na área jurídica as atividades que a gente tem, muitas questões foram automatizadas, né? E então, a gente tem aí robôs fazendo o nosso trabalho mais operacional. Então, essas atividades, como a gente tem a entrada no shopping automatizada, como a gente já tem outras questões, a gente também está sendo atendido por robôs. Eu não sei se vocês tiveram essa experiência, mas esses dias eu quis falar com uma operadora de telefonia móvel, e na verdade eu estava falando, eu achava que estava falando com alguém no WhatsApp, mas eu estava falando com a inteligência artificial, né? Eu estava falando com uma personagem lá que era um robozinho do outro lado que me direcionou e resolveu a minha situação. Então, atividades diferentes estão sendo criadas, né? As nossas profissões estão sendo reinventadas. A nossa formação, então, eu sou psicóloga por formação, as minhas colegas todas têm pensado em modelos diferentes de atendimento, formas diferentes, porque as atividades também são diferentes, né? E quantas pessoas estão preparadas, quantos nós, né, eu trago para vocês, e aí tem uma hashtag de Future of Work, que é o futuro do trabalho, né? Quando nós estamos preparados para exercer essas atividades, e porque continuamos no mercado de trabalho, porque continuamos tentando contribuir, porque temos o nosso propósito, porque temos as nossas razões, além da nossa sobrevivência, temos que ser felizes, né, no que a gente continua fazendo, né? Alguma pergunta, alguma questão até aqui? Posso seguir? Então, vamos lá. E aí, gente, o papel do gestor, né? Enquanto alguns gestores pensam que liderar é controlar, há pessoas que não fazem tanto barulho, mas que estão realmente liderando pelo exemplo, pela influência e pela forma de inspirar quem está ao seu redor a se tornar profissionais melhores. São esses que fazem a diferença, né? Então, a reflexão agora cai justamente aí na nossa carapuça e dizer assim, será que eu estou conseguindo influenciar? Será que eu estou conseguindo inspirar as pessoas, né? O trabalho que eu consegui acompanhar aí um pouquinho de perto lá no camp, eu acho que sim, acredito que os gestores, o pessoal da coordenação e até o nosso presidente, né, que está aqui com a gente, tem feito muito bem isso, e eu queria saber se, assim, se quando a gente faz essa reflexão, né, a gente está colaborando, não controlando, né? Porque antigamente a gente tinha o relógio de ponto, né? Antigamente a gente tinha avaliações de desempenho de uma forma estruturada. Hoje a gente tem a entrega, né? Um dos gestores de um dos painéis que eu estava na Bayer essa semana falou para os candidatos a estagiário, olha, vocês têm que fazer 30 horas semanais, mas para mim não precisa cumprir isso não, para mim vocês têm que cumprir o que a gente determinar naquela semana, né? Poxa, que legal, né? Não ficar controlando, não ficar olhando se ele chegou no horário, se ele saiu no horário, sim o que ele produziu, o que ele entregou, né? Eu acho que é um novo modelo de gestão e um novo modelo até para a gente pensar. Eu reflito muito quando eu vejo o papel de gestor no meu papel de mãe, né? Nos nossos papéis de pais, nos nossos papéis de avós, né? E no meu papel de professora também, né? Eu fico pensando, será que eu estou trazendo esses jovens mais para perto de mim, ou será que eu estou falando para eles, olha, tem que ficar na aula, porque você tem que ter 25% de frequência, porque você vai fazer a prova, que foi assim que eu fiz faculdade, né? Foi assim que eu me pós-graduei, mas não é assim que está funcionando com eles agora, né? Eles ficam na aula quando a aula é interessante, quando a gente traz coisas interessantes, quando a gente propõe trabalhos interessantes. Então, eu acho que se eu pudesse trazer essa reflexão para vocês, será que eu estou inspirando
quem está ao meu redor fazer o melhor, né? Vamos passar para o próximo. E aí, gente, a gente tem uma resposta que é que o futuro é híbrido, né? Híbrido, então a gente entende aí dois lados, né? Talvez a gente não vai ter modelo 100% presencial e talvez a gente não tenha 100% remoto, mas eu acredito, pelo que as coisas estão caminhando, que a gente vai muito funcionar nessa questão híbrida. Acredito que nas organizações que vocês fazem parte, já se descobriu que não faz sentido nenhum pegar o avião às 7 da manhã para chegar em Belo Horizonte às 8h30, fazer uma reunião às 10 e almoçar com o cliente e voltar no meio da tarde, sendo que você consegue fazer isso virtualmente e fechar o mesmo pedido, né? Tenho acompanhado aí algumas equipes comerciais e que estão batendo metas e estão superando as metas com essa questão de não se deslocar tanto, mas trazer o mesmo resultado, né? E eu acho que isso é uma lição para a gente em termos de custo, investimento, como eu tenho investido meu tempo, né? Será que eu estar lá presencialmente com o meu cliente, anotar as dúvidas dele, não faz com que eu pense antes, reflita sobre tudo e já leve uma proposta para a conversa que eu vou ter com ele, né? Então, o que muda, né? São 3 elementos básicos que mudam. Muda a nossa estrutura física, né? Muda os formatos, a formatação dos escritórios, a utilização dos espaços. Eu tive um cliente essa semana que contou para mim, olha, Elaine, nós não temos mais paredes, nós abrimos tudo, né? Nós estamos com baias, estamos com modelos integrados, as pessoas estão trabalhando juntas, elas estão se encontrando. Eu falei, mas como assim? Não, virtualmente, mas é assim, sabe? Eu falei, nossa, que legal. E no escritório também eles colocaram mesas, eles colocaram espaços para reuniões, para quando as pessoas eles estão indo 2 vezes por semana ao escritório, então essa mudança, essa estrutura física se fez necessária, né? O modelo de gestão também muda, como a gente acabou de ver na frase anterior, né? Eu tenho que ter mais interação com as minhas equipes, eu preciso ter mais encontros valiosos, é uma frase que eu tenho usado bastante, né? Tem que valer a pena, como está valendo a pena estar com vocês agora, neste momento, uma quarta-feira à noite, trazendo essas reflexões para vocês. Tem que estar valendo a pena a gente fazer essas interações, então muda a forma como eu me preparo para um encontro, a forma como eu me preparo para uma reunião com a minha equipe, com os meus clientes, com os meus fornecedores. E muda, gente, 100% a cultura das organizações, né? Mais agilidade, mais autonomia, colaboração, comunicação e muitos dos outros elementos que trazem uma atualização para as organizações nesses novos formatos. Eu acredito que essa transição que nós tivemos de uma forma muito acelerada por conta da pandemia trouxe alguns desgastes no início, mas eu tenho acompanhado muitos ganhos em termos de qualidade, né? Em termos do quanto as pessoas estão mais inseridas, né? E do quanto elas estão se dando, e muito mais interação, porque a gente agora está dentro das nossas casas, né? Estamos todos conversando aqui, e então a nossa família se faz presente, né? A relação se torna um pouco mais quente, mais carinhosa, assim, se eu posso dizer essa palavra, porque nós estamos em ambientes mais agradáveis e a gente deveria estar trabalhando de uma forma mais confortável, né? E essa mudança de cultura vem para dentro da empresa também, né? As empresas estão mais preocupadas agora com adequação de benefícios, com ajudas de custo, com as questões, eu vou mandar o computador para a casa do meu colaborador, eu vou mandar a cadeira, tem a questão ergonômica, né? As preocupações do bem-estar para que essa pessoa esteja trabalhando bem, isso vem para dentro da empresa também, né? Alguém
teria agora, eu acho que é o momento da gente, do compartilhamento aí, de que já mudou, né? Já mudou o seu modelo de trabalho, já mudou o seu modelo e pode trazer para a gente aí o que ganhou com isso. Eu vi um pouquinho de vocês. Eu gostaria, então, de falar. Oba, obrigada. Meu nome é Eliseu, mais conhecido aí no Rotary como Jacaré. A minha empresa... é o Jacaré, Eliseu. E agora você... Ele é bocudo. O microfone não vai fechar, tá? Eu caio fora da reunião se fechar mais uma vez. O que eu quero dizer é o seguinte, a minha empresa é a Meio Ambiente Engenharia, eu trabalho com aproximadamente hoje umas 25 a 30 construtoras e a gente presta serviços de meio ambiente para essas construtoras. Eu perdia muito, mas muito tempo em me deslocar, ir para São Paulo, porque assim, as construtoras de São Paulo decidiram que Santo André seria um local para a gente começar a construir e fazer prédios em Santo André. Então, eu perdia muito tempo. A pandemia me ensinou que eu tive que aprender a trabalhar com o Zoom, com o da Microsoft, o Meet. O Teams. Teams. Isso. E as reuniões agora você faz com o proprietário que está lá dentro da casa dele, os 3 engenheiros, a meio ambiente, e a reunião se encerra em 30, 40 minutos, você resolve um problema, não tive que atravessar São Paulo inteiro, com 2 horas de carro, pagar estacionamento, isso foi espetacular. Isso que você acabou de falar sobre a equipe, eu tive que fazer com 4 ou 5 funcionários, tive que colocar computador na casa deles, levar a cadeira próprio de trabalho que ele tem no escritório, nós levamos para a casa deles tudo, e para ser bem sincero, o que aconteceu foi o seguinte, os projetos hoje eu recebo mais rápido, com melhor qualidade, porque o que eu quero é o resultado do trabalho. Se ele vai acordar 2 horas da manhã e vai fazer, não tem problema. Eles administram. E tem mais, eu tenho uma filha que trabalha na Amazon do Brasil, tal, já faz uns 4, 5 anos, agora ela é gerente. Quando começou a pandemia, ela me disse que home office teria que ser até dezembro. E eles já estenderam agora, no mês de novembro, até setembro do ano que vem. Eles não querem ver ninguém dentro do escritório da Amazon, entendeu? Então, assim, a pandemia é um grande problema que a gente tem no mundo, mas no seu ramo, que é cuidar da parte operacional de trabalho para que... Acabou a bateria. Acabou a bateria. Gracinha. Foi ótimo, gente. Foi ótimo aí o Eliseu contribuir conosco. E eu acho que é muito isso mesmo, né? A gente tem visto aí grandes ganhos e é esse o ponto de vista que eu queria trazer para vocês. Vou pedir para projetar mais uns. A gente está já na segunda etapa, na etapa final, né? E eu tirei de um livro chamado Don't Work on Vacation, uma reflexão sobre o lazer também, né? Porque nós temos que tomar cuidado com essa questão do trabalho remoto agora, temos que tomar cuidado com aquele equilíbrio da vida pessoal e da vida profissional, né? O Marcelo, caso o Eliseu retome e tem alguma coisa para concluir, você pode me interromper. Fica tranquila. Tá? Pode ficar tranquila. Obrigado. Pode continuar. Então, gente, é mais um alerta para a gente tentar nós nos policiarmos e policiar também as pessoas que estão ao nosso redor trabalhando conosco, de preservar aí os momentos de lazer e de não confundir tanto, né? Porque
Por que existem o dia do descanso semanal remunerado, né? E por que agora o fato pode ser que a gente precise trabalhar no domingo, na hora do Fantástico, né? Mas que na quarta-feira de manhã a gente consiga daí levar o filho para a escola, consiga fazer as outras coisas, que a gente faça, que a gente troque, a gente faça, seja flexível, mas não abandone os nossos momentos de lazer, porque isso preserva a nossa motivação, né? Então, fica a dica aí para os que são apaixonados por trabalho, que já trabalhavam muito, para os workaholics, né, que a gente chama, de reservar o seu tempo de lazer para fazer um exercício, para fazer o que jardinagem, ou cozinhar, né? As pessoas têm gostado muito de cozinhar nesse tempo de pandemia, mas realmente para espairecer um pouquinho, sair um pouquinho do ambiente de trabalho, que é o nosso escritório dentro de casa a maioria das vezes, mas tomando esse cuidado para preservar a saúde mental, né? O que a gente tem visto aí é um pouco de descontrole nesse sentido, e algumas pessoas já adoecendo por conta de um excesso de trabalho. As empresas vão continuar demandando, né? A gente tem muita entrega para fazer, mas aí a gente precisa ser disciplinado e saber dividir direitinho o nosso tempo. Por favor, Marcelo. E o próximo slide só corrobora com isso, onde traz para a gente... Você pode passar mais um, por favor? Isso. O quanto... Opa! Um ficou para trás. Isso mesmo, muito obrigada. O quanto a gente evoluiu, né, em termos de cooperação, reciprocidade, empatia, e a empatia ela fomenta a cooperação, né? Então, esse trem lindo de Natal que vocês estão fazendo de arrecadação e de tudo mais, é uma forma que a gente tem, né, de evoluir por meio das interações sociais, né? Então, o quão bom é quando a gente tem essa chance, o quão bom é, o quanto a gente ganha com essa evolução a partir desses sentimentos aí que a gente tem exercitado nesse nosso momento. Marcelo, você pode passar mais um, por favor, que vai falar sobre educação, né, gente? E aí, já finalizando, o que a gente pode esperar, né, da educação no pós-pandemia? Né? Só um momentinho que o Marco já vai passar o próximo. Obrigada, Marcelo. Eu achei que era você, desculpa. Não, tranquila. É porque ele estava aqui comigo, ele subiu para uma outra sala que nós temos... Enfim, a reunião... A gente vai seguindo aí. Tá aí, Vamos lá. Aí já. Obrigada, Marco. Imagina. E a gente tem que esperar, gente, talvez uma renovação pedagógica, né? Talvez novos modelos. Eu tenho um amigo muito próximo que é diretor de uma FATEC, e ele estava me dizendo que o Eliseu trouxe também, que o planejamento para o primeiro semestre do próximo ano não contempla ainda a retomada, né? E eu acho bom isso, viu, gente? Eu estou achando que, como professora de pós-graduação, eu dou aula desde 2009, eu acho que a gente precisava dessa mexida, porque eu vejo ainda uma vala muito grande entre o que o pessoal aprende na faculdade e o que precisa colocar nas empresas, né? Então, talvez essa mexida agora, essa renovação, vai trazer um movimento muito mais próximo da realidade empresarial, né? Muito mais próximo da necessidade que a gente tem de formar profissionais e também acadêmicos, mas pesquisadores, pessoas curiosas, né? Onde a gente ajuda eles a buscar e não dá tudo pronto, né? Eu tenho muita esperança aí em que a gente tenha um novo modelo na área de educação. E aí, gente, finalizando, Marco, peço a gentileza, isso, por favor, o próximo. O que a gente pode esperar, né, de 2021, que já está batendo a nossa porta, está chegando, e das próximas décadas? A gente pode esperar o que a gente deixar, né? O legado não é o que a gente deixa para as pessoas, é o que a gente deixa nas pessoas, né?
Então, será que a gente vai continuar sendo individualista? Será que a gente vai continuar polarizando, discriminando, né? Ou será que a gente vai ser mais justo? A gente vai ter uma mente mais aberta? A gente vai aprender a pensar a longo prazo, né? Será que a gente vai se preocupar um pouco mais com o mundo que a gente está deixando para as pessoas? Eu, honestamente, espero que sim. E aí eu peço para passar mais um slide e dizer que a palavra para mim, e eu gostaria de finalizar com ela, é ressignificação, né? Eu acho que o que essa pandemia trouxe para mim, e espero muito que para vocês também, eu comentei na ligação que eu e o Quirino fizemos esse final de semana. O Quirino é uma pessoa muito querida, que eu gosto muito mesmo, nós não somos da mesma família. Eu herdei o Andrade do meu marido, mas ele também não é da família do meu marido, né? Mas a gente compartilha muita coisa junto, com a Ana e pensamentos, é que quem era bom continua sendo bom. Quem não tinha boa índole, a pandemia, infelizmente, talvez não tenha resolvido. Mas para nós que estamos buscando o nosso melhor, né, é um momento de ressignificação, né? É um momento de provocar muito mais a solidariedade, e aí parabéns por todos os trabalhos que vocês têm feito, e tomara que esse clube encha, que vocês consigam realizar muitas coisas, que eu acho que esse é o único caminho, né? Agradeço muito pela oportunidade. O último slide é só um agradecimento, o próximo é um agradecimento, né? Dizendo para vocês que foi um prazer estar aqui. E se alguém tiver alguma pergunta, eu acho que eu já estou com o meu tempo já bem, 7 minutos a mais, mas se alguém tiver alguma pergunta, eu estou à disposição. Bom, Elaine, novamente eu queria te agradecer. Assim, a gente lamenta muito não ter uma presencial. Nessa hora eu estaria te convidando até a tribuna. Certamente o presidente ia te dar uma flâmula do clube, né? Mas é sempre importante a gente conhecer visões de profissionais diferentes, de mundos diferentes, porque realmente nós estamos vivendo um novo mundo, né? E essas visões só faz a gente aprender algo que a gente realmente precisa aprender. Como é que nós vamos, o que será de nós nesse próximo mundo, né? Então, te agradeço assim, de coração em nome do Santo André Norte, né? Seja bem-vinda quando o mundo voltar, pelo menos a permitir estarmos juntos, para que você visite o clube presencialmente e a gente possa compartilhar momentos sociais mais intensos, tá? De coração eu te agradeço, tá bom? Obrigado. Eu agradeço também, Marcelo, uma boa noite para todos, muito obrigada. Obrigado. Pessoal, antes de eu passar a palavra para o presidente, para que ele faça as considerações finais, eu gostaria de dar 2 recados. Um deles não é muito bom, mas de qualquer forma, hoje, por volta da hora do almoço, a mãe do nosso companheiro Rodinei, a dona Edneia Rodrigues Lemes, ela foi internada porque, infelizmente, ela teve um AVC. Então, por conta disso, eu gostaria que todos fizessem uma corrente positiva e orassem por ela para que ela saia dessa o quanto antes. E a pedido da nossa tesoureira, Mari, eu também gostaria aqui de dar uma notícia. Certamente a presidente da FRCA, a Ana, ela já sabe disso, mas no dia 12/11 foi creditado na conta um valor de R$ 8.866 de um subsídio distrital, e isso vai diretamente para a FRSAM, para comprar matéria-prima, fazer fralda e ajudar tantos necessitados como esse projeto lindo e maravilhoso faz há tanto tempo. Então, acho que é uma boa notícia e que ações como essa aconteçam muito mais para que a gente possa ter muito mais mãos e ajudar os necessitados, tá bom? Parabéns. E, bom, acho que da minha parte é só. Eu gostaria de passar a palavra agora para o presidente Orestes, que fará as considerações finais. Presidente, é contigo. O Marcelo, só deixa eu dar 2 recadinhos aí, por favor. Pois não, pois não. Um são os aniversariantes da semana que entra agora.
No dia 28, aniversário de casamento do Rodrigo Frata e da Lia. Dia 29, do Denis Dória Ribeiro, filho do nosso companheiro Luiz Carlos Ribeiro. E no dia 1º, nós temos o aniversário da Maria Grazielli, filha da Beth Fedre. O aniversário do André Vinícius, filho do companheiro Ivanildo. E também, ainda no dia 1º, o aniversário do Francisco Carlos, esposo da Marilene, ok? Outro recadinho, no dia 11 agora, às 10 horas, nós temos uma convocação do CAMP para a primeira indicação e eleição de posse dos membros da diretoria, 2, alteração dos membros do Conselho Deliberativo, e 3º, outros assuntos de interesse geral. Aqui embaixo está o e-mail da elcio.guerra@camp.pierre.poloni. A gente precisa que quem lá for, que mande o e-mail para a Elci, para que o Quirino possa atender todos a contento, tá bom? O Quirino precisa saber o número de pessoas exatas lá para organizar aquela recepção que ninguém melhor que ele sabe fazer. Ok? Esses eram os recados da diretoria. Marcelo, passa a palavra. Obrigado, Marcão. Presidente Orestes, agora é contigo. Bom, eu quero novamente dar boas-vindas para o casal Luiz Marcos e Cíntia, e ao filho Matheus, que está distante. Também agradecer ao nosso companheiro Quirino por ter nos apresentado, né? Quero agradecer ao nosso companheiro Fernando Martini pelo excelente trabalho, 2 toneladas arrecadadas mês, excelente trabalho, Fernando. A palestrante, a Elaine, muito obrigado também por esse tempo dedicado a nós, foi de muita valia para todos. Quero novamente ratificar as orações ao nosso companheiro Carlos, que ele se recupere rapidamente e volte aqui aos nossos encontros semanais. E vamos lá, para darmos início ao encerramento desta reunião, peço ao nosso moderador que toque o sino simbolicamente em saudação e respeito às bandeiras. Legal. É isso. Damos por encerrada a 22ª reunião do Rotary Clube Santo André Norte. Muito obrigado a todos pelo convite em ter conduzido essa reunião com pessoas que eu tanto gosto. Parabéns, presidente. Parabéns. Posso falar uma coisa? A nossa palestrante ainda está aí? Sim.